O futebol tem diversos clichês, muitos deles usados de forma até desnecessária, mas o mais velho deles é aquele do quem não faz, leva, que Muricy Ramalho antes depois adaptou para o a bola pune. Talvez, infelizmente, recorrer ao clichê seja necessário para falar desse Bucaramanga 1, Fortaleza 1, que a gente vai comentar agora aqui no canal do Caio Costa. Pois é, se alguém falasse para o torcedor do Fortaleza, olha, vai sair com um empate lá de Bucaramanga, vai ter 2 jogos seguidos em casa, o momento do time não é dos melhores, talvez ele dissesse, opa, vamos fechar aqui, traz um pontinho da Colômbia, vai fazer 2 jogos em casa, tenta definir a situação antes de enfrentar o Racing num grupo, na última rodada, num grupo que está bem embolado e ainda tem aquele asterisco da questão do jogo Fortaleza e Colo-Colo. Não era mau negócio. Mas se fosse com o roteiro que aconteceu no jogo dessa quarta-feira, o torcedor talvez não aceitasse. Antes da gente continuar aqui no papo, queria agradecer a você que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. A gente está bem pertinho da marca de 15 mil inscritos, que é motivo de muita felicidade. Queria pedir que você deixasse o like, que é muito, muito importante. O hype também, que é tão importante quanto. E que você comente, deixe a sua opinião, afinal de contas é muito legal a gente ter esse feedback. Vamos falar do jogo em si, né? Do jogo que fica com esse empate amargo para o torcedor do Fortaleza, essa sensação de 2 pontos perdidos e não de 1 ponto ganho. Uma sensação para lá de justificada. Para variar, a Vojvoda mexeu muito no time e naquela ideia de reoxigenar a equipe com peças novas, Gustavo Mancha vai cada vez mais se firmando como titular nesse sistema com 3 zagueiros e Alanzinho tendo a oportunidade de começar um jogo de Libertadores fora de casa, né? Ou seja, vai ganhando a confiança do treinador após muitos pedidos pela sua entrada. E o que se viu foi um Fortaleza brigando muito na saída de bola, não deixando a equipe adversária ter paciência para trocar passes e fazer uma pressão, jogando de forma inteligente no primeiro tempo, consegue abrir o placar no lance em que o VAR chamado, o Daverson sofre a penalidade, cobrada por ele, que no rebote ele marca o gol. Um jogo muito, muito seguro, em que a equipe adversária de fato não conseguia jogar. O fato é essa, ter a posse de bola, transitar para um lado e para o outro, o Fortaleza se compactava muito bem quando precisava defender, fechava as 2 linhas, o Mancuso de um lado, o Diogo Barbosa do outro, não sofria grandes problemas, mesmo tendo vindo com um meia, né, com o Caleb, que nem fez um grande jogo, mas também não atrapalhava. Então ali o Zé Welles, o Paul Fernandes com muita experiência, o time jogou muito bem, dentro da estratégia adotada. Não era aquela coisa plástica, mas competia e não deixava o adversário jogar. Já na volta do intervalo tem uma substituição, Davi Luiz sai para a entrada do Kusevich, isso não muda na estrutura tática da equipe, e repito, fazia um bom jogo, fazia um jogo muito seguro, você não via o Bucaramanga, mesmo tendo a posse de bola, criar situações. E olha que começou a fazer mudanças, entrou o John Vasquez, entrou o Cárdenas, né, que jogou no Atlético Mineiro, foi tentar ser um time mais agressivo, mas o fato que era bola para um lado, bola para o outro, cruzamento, Fortaleza neutralizava, o Vasco entrava em impedimento, e aí também o Vojvoda até mexe antes, mexe de forma inteligente, coloca ali o Pikachu, o Borreiro até não acrescentou muita coisa para variar, aí é uma outra nota, o Breno Lopes, e aí, lembra do que eu falei no início do jogo? Logo na entrada o Pikachu tem a maior chance do jogo, a melhor, disparada, de frente do jeito que gosta, bate na trave. Depois tem mais, e uma bola, aliás, parênteses, um baita passe do Daverson pro Pikachu, né? O Daverson tinha tudo para fechar o jogo com um gol e uma assistência. E aí, depois, no momento até de maior pressão da equipe do Bucaramanga, que não conseguia agredir, não conseguia finalizar. O João Ricardo não trabalhava, mas estava ali rondando a área, o que é sempre chato, é sempre perigoso. Vem outro contra-ataque, até num lance que pateticamente o jogador colombiano pedia pênalti. Mais uma chance para o Pikachu fazer o 2-0, essa não tão clara, mas ainda muito boa, era fazer 2-0. É o terceiro vídeo seguido que eu vou lembrar. Nas temporadas anteriores, sempre em vários jogos, quando precisava do poder de definição, o Fortaleza definia. Inclusive, Iago Pikachu decidiu diversas partidas difíceis para o Fortaleza nesses momentos. Não se pode perder chances assim em um jogo de Libertadores fora de casa. Se você tem a primeira, tem a segunda, tem que matar. O
Breno Lopes ainda tem uma outra oportunidade, mostrando que o caminho do contra-ataque era muito mais concatenado do que qualquer chance ofensiva do Bucaramanga, que procurava a bola procurando Pons, uma jogada ou outra, chute fora da área, mas a coisa não fluía. O desenho do jogo era muito mais de um Fortaleza encaixando um contra-ataque do que propriamente acreditar no empate colombiano. O Breno Lopes ainda tem uma oportunidade, essa já mais não tão clara, uma finalização mais difícil. E aí é aquela coisa, é futebol, meu amigo. Enquanto tem bola rolando, o adversário, por mais que não está te agredindo, ele está dentro da área, uma pressão, um vacilo, pode ser um erro de passe, pode ser um erro de arbitragem, pode ser diversas coisas. Um lance até relativamente parecido, não tão obsceno, vamos falar assim, não tão explícito, mas que lembra assim, o pênalti que foi dado a favor do Bucaramanga, o pênalti foi dado a favor do Fortaleza, o pênalti do Bucaramanga, e ainda teve o resquício de crueldade da bola ter batido na trave, entrado, e só ser validado após com o VAR. Depois dali, o Fortaleza ainda tem um rapso momento de desconcentração, que do jogo todo foram raros, quase que sai o 2-1. E aí seria uma crueldade sem tamanho, tendo em vista, repito, o Fortaleza fez seu melhor jogo desde que essa sequência negativa começou, desde a estreia no Campeonato Brasileiro. Custou caro porque uma vitória seria fundamental, não só pelos 3 pontos. Seria uma vitória espetacular para um time que já vem numa sequência sem vencer. Já vem num discurso que fica complicado você falar que a equipe está melhorando, mas o resultado não vem. Para a pontuação, repito, se alguém dissesse vai trazer um ponto da Colômbia num grupo que está tão embolado, não era mau negócio. Mas da forma que foi, e é não só pelo gol no final, mas a forma que foi, porque o Fortaleza teve a chance de matar o jogo, fica a sensação muito mais de 2 pontos perdidos do que de 1 ponto ganho. É hora de tentar entender por que não está tendo sucesso na hora de finalizar. Hoje foi o Pikachu, em outros jogos foram outros atletas, já foi o Lucero, já foram outros jogadores que tiveram essa chance de matar jogos pro Fortaleza e não conseguiram. E ter calma para seguir crescendo novamente. Repito, a atuação hoje do Fortaleza dentro do que foi proposto foi muito boa. O poder de definição é que, de novo, não apareceu. E custou 2 pontos ao Fortaleza, que agora vai virar suas atenções para o jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Meu muito obrigado a cada um que estava por aqui assistindo o vídeo. Gostaria muito que você deixasse o like, peço de novo de coração, deixa o hype também e deixa seu comentário, o que é que você achou desse Bucaramanga 1, Fortaleza 1 pela Copa Libertadores. Fica de olho, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.